Um evento dessa dimensão, tem muita gente por trás. É uma batalha, muito tempo que tem sido planejada. E nesse momento no Brasil, só para que vocês tenham uma ideia, o dólar de 3,42, R$ 3,42, significa que é quase um pesadelo quando você tem que lidar com alguém que vem de fora e que envolve o dólar. Isso eu menciono por quê? Porque há da parte da Escola Charles Spurgeon, da Igreja Batista da Parquelândia e do visionário, o pastor para uma visão da igreja, que é o pastor Cleito, muito investimento. E, como vocês podem ver, de graça. E eu queria aproveitar e começar pedindo a vocês que fiquemos de pé e vamos dar uma salva de palmas ao pastor Cleito, à Igreja Batista da Parquelândia, pelo trabalho que eles têm feito por nós. Muito obrigado. Muito obrigado, podem sentar, porque é um investimento gigantesco e vocês veem que é ministério, é visão. Trazer o Dr. Daniel Wallace para o Brasil é um privilégio que poucos, eu posso afirmar, podem conseguir. Deixa eu só passar para vocês a situação dele. Ele está há muito tempo na Grécia, em Atenas. Nesses últimos períodos, ele passou 5 meses, enquanto a Grécia, todo dia que ele ia para o museu e a Biblioteca Nacional, tinha que ir para um lugar diferente, porque tinha gente tocando fogo nas ruas, destruindo o carro e protestando, porque lá estão passando pela mesma situação que nós aqui estamos passando. A diferença é que o povo lá vai para a rua, vai tocar fogo, vai fazer um bando de coisa. E nós aqui vamos ficar na televisão assistindo um bom filme, comendo pipoca. Mas o que ele fez é fantástico. Ele está há 5 meses lá e ele chegou há 10 dias. A esposa doente fez uma cirurgia seríssima de remoção da mama e ele passou 10 dias com a esposa. Ele também tem problemas de saúde e ele está aqui encorajado, está conosco e encorajado para servir ao Senhor naquilo que Deus o chamou. Então, um homem desse é muito digno e é alguém que Deus tem nos dado o privilégio. Ele é a maior autoridade em crítica textual viva no mundo hoje, porque tivemos 6 que se debandaram e correram para o outro lado e se tornaram inimigos do Evangelho, e ele é o único que tem dado resposta em altura sem igual, respeitadíssimo. Então vamos também receber o Dr. Daniel Wallace com a salva de palmas. I want to thank Hockey for the invitation to come here tonight. Eu quero agradecer ao Rock pelo convite de chegar aqui hoje à noite. This is my first time to South America. Essa é a primeira vez que eu estou chegando aqui na América do Sul. And I'm glad that the first time is in Brazil. E eu estou muito alegre que a primeira vez é exatamente aqui no Brasil. This is also my 37th country to be in. E esse aqui também é o 37º país que eu tenho visitado. I've spent almost half this year in Athens, Greece. Eu tenho então passado pelo menos metade deste ano lá em Atenas, na Grécia. Examining ancient manuscripts of the New Testament. Então estou lá examinando manuscritos do Novo Testamento antigos. Now, even though this is my first time in Brazil, it feels familiar. Embora seja a minha primeira vez aqui no Brasil, eu me sinto bem acostumado com vocês. I'm from Newport Beach, California. E lá da praia de Newport, na Califórnia. And I'm at a hotel where I get to look out over the ocean. E eu estava lá no hotel que eu posso contemplar o oceano. Now I live in Dallas, Texas. Agora eu vivo em Dallas, no Texas. And there's no surf there at all. Então não tem surf lá nenhum. It also feels familiar just by looking out at all of you. Eu também me sinto bem acostumado, familiar, em olhar para todos vocês. Because at churches in America, almost no one sits in the front rows. Porque as
As igrejas lá nos Estados Unidos, quase que ninguém senta lá nos primeiros bancos, né? And you're just like E Americans. você é exatamente igual aos americanos. All right, tonight I want to talk to you about is what we have now, what they wrote then. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o que nós temos agora. É o que eles escreveram lá? There's two parts to this lecture. Então tem duas partes nessa apresentação. Part one is what we'll discuss tonight. A parte 1 é essa que nós vamos discutir hoje à noite. How much did the scribes corrupt the New Testament? Quanto do Novo Testamento foram corrompidos pelos escribas? Now we know that the scribes did this. Nós sabemos que os escribas fizeram isso. Bart Ehrman and I agree on that fact. E Bart Ehrman e eu, nós concordamos nesse fato. But the question we're asking tonight is how much did they corrupt? Mas a pergunta que eu quero abordar hoje à noite é quanto eles corromperam do Novo Testamento. We're dealing with quantity, not quality of differences. Nós estamos lidando então com quantidade e não qualidade. Tomorrow night we'll deal with qualidade. Então, amanhã nós vamos falar sobre quality. Very good. Here's a picture of the oldest papyrus of Paul's letters. This is P46. Aí vocês podem ver um pedaço de um papiro que é um papiro de uma carta paulina conhecido como P46. And my organization, which is called the Center for the Study of New Testament Manuscripts, E a minha organização, que é chamada de Centro para o Estudo de Manuscritos do Novo Testamento, we photographed this manuscript in 2013. e nós fotografamos esse manuscrito em 2013. It's from about AD 200, very, very old. É mais ou menos em cerca do ano 200. É muito, muito antigo. I'll talk more about my organization on Friday night. E eu vou falar mais sobre a minha organização na sexta-noite. But tonight we want to ask the question, how much did the scribes corrupt the New Testament text? Mas hoje à noite nós queremos saber quanto do Novo Testamento foi corrompido pelos escribas. So we want to begin by quoting some skeptics as to what they say. Nós queremos então começar citando alguns céticos, aquilo que eles dizem sobre o assunto. And I want to start with that great scholar, Dan Brown. E eu quero começar com esse grandioso erudito chamado Dan Brown. In the Da Vinci Code, here's what he has to say. Aqui no Código da Vinci, veja o que ele tem para dizer. The Bible has evolved through countless translations, additions, and revisions. A Bíblia então tem sido envolvida por incontáveis traduções, adições e revisões. History has never had a definitive version of the book. A história nunca teve uma versão definida do livro. Now there's people who are a little bit more serious than Dan Brown we can quote also. Tem pessoas que são um pouquinho mais sérios do que Dan Brown, que a gente pode citar hoje. Here is C.J. Werleman. Aqui nós temos o C.J. Werleman. He's an atheist. Ele é um ateu. He likes to write books with very provocative titles. Ele gosta de escrever livros com títulos bastante provocativos. His first book was called God Hates You, Hate Him Back. O primeiro livro dele, então, era mais ou menos esse aqui. Deus te odeia, odeio também. I think that's a very ironic title for an atheist. Eu acho que esse título é bastante irônico para um ateu. After all, there is no God as Afinal far de as contas, atheists. não tem nenhum Deus para você odiá-lo. So I think what he means is nothing hates you, hate nothing back. O que significa, eu penso, é que nada te odeia, então odeie também de volta. Here's his second book, Jesus Lied, He Was Only Human. Aqui temos seu segundo livro, que tem como título Jesus mentiu, ele era somente humano. And here's what he has to say. E aqui é o que ele tem para dizer. We do not have any of the original manuscripts of the Bible. Nós não temos nenhum manuscrito da Bíblia. The originals are lost. Os originais se perderam. We don't know when and we don't know by whom. Nós não sabemos quando e nem sabemos quem foi que fez. What we have are copies of copies. O que nós temos é cópia das cópias. In some instances, the copies we have are 20th generation copies. E alguns dos exemplos, então, as cópias que temos são cópias de uma 20ª geração.
Now, in a little bit, I'll show you what his source is for this E information. daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é a fonte dessa informação que ele apresenta. But his last sentence here, about 20 generations, Mas a sua última sentença aí sobre a 20ª geração, he made that up completely. ele foi quem fez isso aí completamente. All right, here's somebody who may be taken a little more seriously. Aqui tem alguém que nós podemos aí tomar um pouquinho mais sério. This is the British Muslim M.M. al-Azmi. Esse aqui, então, é um muçulmano britânico chamado de M.M. al-Azmi. And he wrote the book, The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation. E ele escreveu esse livro, A História do Texto Curanita de Apocalipse à Compilação. A comparative text with the Old and New Testaments. Estudo comparativo entre o Antigo e o Novo Testamento. Here's what he has to say. Aqui o que ele tem para dizer. The Orthodox Church, being the sect which eventually established supremacy over all the others, A Igreja Ortodoxa, sendo uma seita que eventualmente estabeleceu uma supremacia sobre todas as outras, stood in fervent opposition to various ideas, então se posicionou numa oposição fervente contra várias ideias, also known as heresies, também conhecido como heresias, which were in que circulation. estavam lá em circulação. These included adoptionism, Isso incluiu então o adocionismo, the notion that Jesus was not God but a man, uma noção de que Jesus não era Deus, mas um homem. Docetism, O docetismo, the opposite view that he was God and not man, a visão oposta de que ele era Deus, mas não era homem. and separationism, E o separacionismo, that the divine and human elements of Jesus Christ were two separate beings. que o elemento divino e humano de Jesus Cristo tratava-se de dois seres separados. In each case, this sect, Em cada uma, esta seita, the one that would rise to become the Orthodox Church, aquela que então surgiu para se tornar a Igreja Ortodoxa, deliberately corrupted the scriptures então deliberadamente corrompeu as Escrituras, so as to reflect its own theological visions of Christ, a fim de poder refletir sua própria visão teológica de Cristo, while demolishing that of all rival sects. enquanto então desmontava todas as outras seitas rivais. What this Muslim is saying O que esse muçulmano está dizendo é o seguinte: is that early Christians destroyed what the New Testament actually said about Jesus Christ. que esses cristãos primitivos destruíram aquilo que realmente foi dito sobre Jesus Cristo. He's saying that there were various views about Christ, Ele diz que tem várias visões sobre Cristo, and they contradicted each other. e esses são contraditórios um com o outro. But the church later on decided, let's throw away those copies of the scripture Mas as igrejas então mais tarde decidiram então destruir essas cópias and just keep the copies that agree with our doctrine. e simplesmente guardar aquelas cópias que concordariam com a doutrina deles. And in fact, change the manuscripts to agree with our doctrine. E de fato mudaram então os manuscritos para concordar com a doutrina deles. Now, Dan Brown is a novelist. Então nós temos Dan Brown, que é um romancista, C.J. Werleman is an atheist. o C.J. Werleman, que é um ateu, And M.M. al-Azmi is a Muslim. e M.M. al-Azmi, que é um muçulmano. None of these are biblical scholars. Nenhum destes são eruditos bíblicos. Where do they get their information De from? onde é que eles então tiraram essas informações? They get it from skeptics who are New Testament scholars. Eles então pegaram isso de céticos que são eruditos do Novo Testamento. And probably the most important one is Bart Ehrman. E provavelmente o mais importante destes é Bart Ehrman. Now, Bart Ehrman and I are friends. Agora eu quero que vocês saibam que Bart Ehrman e eu, nós somos amigos. We've known each other for more than 30 years. E nós conhecemos um ao outro por mais de 30 anos. But I want to show you what he has written. Mas eu quero mostrar a vocês o que ele tem escrito. Tem escrito esse livro, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. How many of you have seen this book or the translation of it into Portuguese? Quantos de vocês já viram esse livro e a tradução no português? Okay, a few of you. Ok, alguns poucos de vocês.
What's interesting is the title of the book, Misquoting Jesus. Is that what it's called in Portuguese? It's what Jesus said and what Jesus didn't say. Oh, okay. It's a bad title É um título horrível, because it's not talking about what Jesus said for the most part. porque na verdade não está falando do que Jesus disse na maioria do livro. It's about verses that talk about Jesus. É sobre versos que falam sobre Jesus. And the cover is a bad cover E a capa é horrível. because what we have here, the text, is Hebrew. E o texto que nós temos na capa é hebraico. And it's upside down. E está de cabeça para baixo. Now, none of that is Bart Ehrman's fault. E nenhum desses aí é a falha de Bart Ehrman. When he wrote this book in 2005, E quando ele escreveu esse livro em 2005, it was the first popular book on textual criticism ever written. foi o livro que se tornou o livro mais popular já escrito em crítica do Novo Testamento. Within 3 months, 100,000 copies were sold. Em 3 meses, 100 mil cópias foram vendidas. Em 3 months? 3 months. Em 3 meses foram 100 mil cópias. It's a very, very influential book in the English-speaking É um world. livro muito influente no mundo de língua inglesa. Here's what he says. Aqui o que ele está dizendo. Not only do we not have the original, Não somente não temos os originais, we don't have the first copies of the nós não originals. temos as primeiras cópias dos originais. We don't even have copies of the originals. Nem mesmo temos as cópias das cópias dos originais. Or copies of the copies of the copies of the originals. Ou cópias das cópias dos originais. Maybe we could sing that to music. Nós até podemos transformar isso numa música. Okay. So he's saying we don't have these copies, but Werleman says 20 generations. Ele diz, nós não temos essas cópias, e o Werleman vai dizer, nós não temos da 20ª geração. Werleman got his ideas from this book. O Werleman pegou as suas ideias, foi deste livro aqui. But it's not 20 generations of copies. Mas não é 20 gerações de cópias. It's 4 generations of copies. São 4 gerações de cópias. So Werleman says Jesus lied, but Werleman lied. O Werleman vai dizer que Jesus mentiu, mas o Werleman mente. Now, Bart Ehrman has also said in this book Agora veja, também Bart Ehrman tem dito nesse livro que Jesus disse o que Jesus não disse. The more I studied the manuscript tradition of the New Testament, Quanto mais eu estudo a tradição dos manuscritos do Novo Testamento, the more I realized just how radically the text had been altered over the years at the hands of the scribes. mais eu descubro quão radicalmente os textos têm sido alterados durante anos nas mãos dos escribas. It would be wrong to say, Seria errôneo dizer, as people sometimes do, como as pessoas costumam fazer, that the changes in our text have no real bearing que as mudanças no nosso texto, então, não tiveram realmente nenhuma influência real on what the texts mean naquilo que o texto significa, or on the theological ou conclusions mesmo sobre as conclusões teológicas that one draws from them. que alguém tira a partir dali. This is where M.M. Al-Azmi got his ideas. Então é daqui que Al-Azmi pegou as suas ideias. But is Bart Ehrman saying that the early Christians have demolished the text? Mas Bart Ehrman está dizendo então que os cristãos primitivos arruinaram, demoliram o texto. We will see tomorrow night what he really thinks about how much the scribes corrupted the text. Amanhã à noite nós vamos então ver o que ele realmente pensa no que diz respeito a como os escribas corromperam o texto. As we begin our study tonight, there's 2 attitudes that I want us to avoid. Enquanto nós começamos o nosso estudo hoje à noite, existem 2 atitudes que eu quero que nós evitemos. The first attitude is what you've seen in these quotations. A primeira atitude é o que vocês estão vendo nessas citações. It's radical skepticism, É um ceticismo radical. where you have no idea what the original text says. You just give up. Que você, então, não tendo nenhuma ideia do que o texto original diz, você abandona a ideia. But the other attitude is one that many Christians hold to. Mas a outra atitude também é uma que muitos cristãos, então, adotam. And that's the attitude of absolute certainty. E essa é a atitude de certeza absoluta. Now, I've forgotten the name of the Portuguese translation, so you have to convert the
Ok. So in English, we have the King James Bible. Então, em inglês, nós temos a Bíblia King James, que é o equivalente à versão corrigida no português. And I actually have heard people say, E eu tenho realmente ouvido pessoas dizer o seguinte: if the King James Bible was good enough for Paul, se a versão corrigida era boa o suficiente para Paulo, it's good enough for me. então é bom o bastante para mim. Now, those people are from rural places in America, Então, essas pessoas, elas pertencem a vários lugares na América, where they don't have very good schools. onde eles também não têm escolas muito boas. But there's others who hold to absolute certainty. E tem outros que querem adotar essa certeza absoluta. If you bring your Bible to church, Se você trouxer a sua Bíblia para a igreja, no matter what the version is, não importa qual a versão que seja, and you think you have in every single place e você pensa que você tem em cada lugar particular exactly the Word of God, exatamente a palavra de Deus, then you hold to absolute certainty. então você está adotando essa certeza absoluta. But all versions change over time. Mas todas as versões, elas vão mudar ao longo do tempo. And the NIV, you have something like the NIV? A NVI, nós temos aqui a NVI. It first came out in 1978. A primeira que veio foi em 1998, It was- 78, It was revised in 1984, e então foi revisada em 84, and then it was revised again in 2011. e novamente em 2011 foi revisada de novo. Each time there's changes to the wording, E cada vez você via mudanças nas palavras. and there's even changes to the text that is translated. E também havia mudança no texto do qual foi traduzido. So it's important for me to stress this for you. Então é muito importante que eu esclareça isso, enfatize isso para você. We cannot claim Nós então não podemos that we have exactly the Word of God in every single place. achar que nós temos a palavra de Deus em cada lugarzinho particular na versão, In the Bibles that we have today. nas versões na Bíblia que nós temos hoje. So what can we claim? Então, o que é que nós podemos dizer? That's what we'll answer E é tonight isso que nós vamos estar respondendo hoje à noite and tomorrow night. e amanhã à noite também. So, 2 attitudes to avoid Então, 2 atitudes assim para evitar and 4 questions to answer. e 4 questões para responder. The first question is this: A primeira questão é a seguinte: how many textual variants are there? quantas variantes textuais existem? This is the question we will answer tonight. Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje à noite. The second question: A segunda pergunta é a seguinte: what kinds of textual variations are there? que tipo de variações textuais existem? The first question deals with quantity, A primeira questão lida com a quantidade the second with quality. e a segunda lida com qualidade. That we'll answer tomorrow night. E essa daí, a segunda, vamos responder amanhã à noite. The third question: A terceira questão: what theological beliefs depend on textually suspect passages? quais são então os postulados teológicos que dependem de passagens textualmente suspeitas? This is a very important question. E essa é uma questão muitíssimo importante. What if the virgin birth is suspect every place? Imagine então se o nascimento virginal for um texto suspeito em qualquer texto. That every single time the New Testament speaks about the virgin birth, Que cada vez que o Novo Testamento fala sobre o nascimento virginal, there are important manuscripts that deny it. e que tem manuscritos importantes que negam aquilo. Wouldn't you like to know if that's the case? Você não gostaria de saber se esse é o caso com essa doutrina? What about the deity of Jesus Christ? E o que você me diz a respeito da divindade de Jesus Cristo? Are there manuscripts, early and important manuscripts, Há manuscritos bem antigos e importantes manuscritos that deny the deity of Christ? que negam a divindade de Cristo? It's very important for us to answer this question. É uma questão muito importante para nós, para respondermos ela. And so finally, E finalmente, this relates to the other previous 2 questions e as isso está well. relacionado com as outras questões prévias que nós já abordamos. Has the essence of the Christian faith been corrupted by the scribes? A essência da fé cristã tem sido corrompida pelos escribas?
This first question we'll answer tonight. Então essa primeira pergunta vamos responder hoje à noite. The other three we'll answer tomorrow night. As outras 3 amanhã à noite. Are you ready? Tá pronto? Okay, finally. Então finalmente. I always do long preambles. Eu geralmente faço esses preâmbulos longos. But we still have another preliminary question. Então nós temos uma outra questão preliminar. Don't we have the original New Testament Nós não anymore? temos o original do Novo Testamento? Actually, the answer has to be no. E a resposta tem que ser não. The original manuscripts would have turned to dust Então os manuscritos originais certamente tornaram-se pó. within 100 years of being written. E mais ou menos 100 anos depois de escrito. They were all written on papyrus. Todos eles foram escritos em papiros. That's like paper. Isso é como papel. And it deteriorates very quickly E que rapidamente se deteriora. unless it's buried in the sands of Egypt. Então, a menos que estejam então sepultados nas areias do Egito. And those original New Testament manuscripts E esses manuscritos do Novo Testamento são originais. were copied and recopied and recopied. Foram copiados e recopiados e recopiados. And as people copied them, they wore out. É à medida que as pessoas o copiavam, elas se tornavam desgastadas. But here's a little thing to mention about Bart Ehrman. E aqui tem uma coisinha para eu mencionar sobre Bart Ehrman. He says, we don't have copies of copies of copies of the New Testament. Ele diz: nós não temos a cópia das cópias do Novo Testamento. But if the New Testament manuscripts lasted almost 100 years, Mas se os manuscritos do Novo Testamento duraram pelo menos cerca de 100 anos, isn't it possible that a copy from 80 years later não seria possível então que uma cópia mais ou menos de 80 anos depois was made from the original document? foi feito do documento original? He doesn't wrestle with that question. Então ele não vai lidar com esse tipo de questão. So, we don't have the originals anymore. They're Então nós gone. não temos mais os originais, eles se foram. But we have lots of copies. Mas nós temos várias cópias. But do all of them say exactly the same thing? Todos eles vão dizer exatamente a mesmíssima coisa? The answer is no. A resposta é não. In fact, they all differ from each other. De fato, eles diferem, todos eles diferem um do outro. In the first 800 years, E nos primeiros 8 séculos, the two closest New Testament manuscripts o mais próximo do Novo Testamento, dos manuscritos do Novo Testamento, desculpa, have between 6 and 10 differences per chapter. tem uma diferença entre 6 a 10 diferenças por capítulo. That's 2,000 differences for the whole New Testament. Então isso aí é 2.000 diferenças, 2,000 diferenças, 2.000 diferenças em todo o Novo Testamento. And that's for the two closest manuscripts E isso é dos dois mais perto dos manuscritos, dos dois mais próximos, of the first 800 years. dos primeiros 8 séculos. So, because the originals have disappeared Por causa do desaparecimento dos originais and the copies have differences, e as cópias têm diferenças, we have to do textual criticism. nós temos que praticar o criticismo textual. Textual criticism is the science O criticismo textual, então, é uma ciência of trying to determine the exact wording of an original document. que vai tentar determinar qual é realmente as palavras dos originais. When you no longer have that original. Quando você não tem mais esses originais. We have to do it with many, many documents. Então nós temos que lidar com muitos documentos. All the ancient world's documents. Todos os documentos antigos. Okay, Ok, vamos lá. another preliminary question. Outra questão preliminar. What is a textual variant? O que é uma variante textual? It's any place among the manuscripts Em qualquer lugar entre os manuscritos in which there is variation in wording, que há então uma diferença, uma variação de palavras, including word order, incluindo a ordem das palavras, omission or addition of words, uma omissão ou acréscimo de palavras, even spelling differences. até mesmo diferenças de soletragem. Now, how do we count these textual variants? Como é que a gente vai contar essas variantes textuais? In John chapter 4, verse 1, Em João capítulo 4, verso 1, many manuscripts say Jesus.
Muitos manuscritos dizem Jesus. Other manuscripts say the Lord. Outros manuscritos dizem Senhor. But let's say there's 1,000 manuscripts that say the Lord. Então vamos imaginar que tenha 1000 manuscritos que digam Senhor. That doesn't mean there are 1,000 variants there. Isso não significa que vai ter 1000 variantes lá. It means there's one variant Significa que só tem uma variante with 1,000 manuscripts supporting dentro it. de 1000 manuscritos. Okay, so how many variants do we actually Ok, então have? vamos lá. Quantas variantes nós realmente temos? One way to think about it is to think in terms of how many words there are in the New Testament. Uma forma de pensar então sobre isso é saber quantas palavras nós temos em todo o Novo Testamento grego. There's approximately 140,000 words in the Greek New Testament. Há aproximadamente cerca de 140.000 palavras no Novo Testamento grego. More exactly, Mais precisamente, there are 138,162 words. então há 138.632 palavras. Don't ask me how I know that, Não me pergunte como é que eu sei disso, but I like to count a lot. mas eu gosto de contar bastante. There are more variants in the manuscripts than there are words in the New Testament. Existem mais variantes nos manuscritos do que nós temos dentro do Novo Testamento grego. That's what Bart Ehrman says all the time. Isso é o que Bart Ehrman diz todas as vezes. But not just more words, lots more words. E não é simplesmente mais palavras, são muitas, muitas mais palavras. The best count is that there are about 400,000 textual variants. A contagem melhor é que existe cerca de 400.000 variantes textuais. That's almost 3 variants for every word in the Greek New Testament. Isso é mais ou menos equivalente a 3 variantes para cada palavra dentro do Novo Testamento. Last year, a scholar by the name of Peter Gurry, Ano passado, um erudito chamado Pedro Gere, he's working on his doctorate at Cambridge University, ele está trabalhando no seu doutorado lá na Universidade de Cambridge. and he's a former student of mine. E ele então é um ex-aluno meu. He gave a lecture on how many variants there are. Ele apresentou uma palestra quanto à quantidade, quantas variantes existem. And his estimate now is about 500,000. E a estimativa dele agora é de que existe cerca de 500.000. Now, if this is all the information we had, Então, se isso é toda a informação que nós temos, we would give up. então nós vamos desistir. We couldn't possibly know what the original text said. Nós não poderíamos sequer saber o que é realmente que o Novo Testamento diz. And this is what the skeptics like to talk about. E é isto aqui que os céticos gostam de falar. But I'm going to tell you the rest of the story. Mas eu vou falar o restante da história. The reason we have a lot of textual variants A razão que nós temos uma quantidade enorme de variantes textuais is because we have a lot of é manuscripts. porque nós temos uma vasta quantidade de manuscritos. Let me tell you about John Mills' Novum Testamentum Graeca. Deixa eu falar sobre o Novo Testamento grego do John Mills. The Greek New Testament. Ele é um erudito do Novo Testamento. In the year 1707, he completed his text. Em 1707 ele completou sua tarefa. He spent 30 years looking at manuscripts. Ele gastou 30 anos olhando esses manuscritos. He examined 99 New Testament manuscripts. Ele examinou 99 manuscritos do Novo Testamento. And he looked at ancient translations E ele também olhou para as traduções antigas and the writings of the church fathers. e os escritos dos pais da igreja. After 30 years, he produced this book. Depois de 30 anos, ele produziu este livro. And he listed 30,000 textual variants. E ele alistou, então, 30.000 variantes textuais do Novo Testamento. This was the first book ever to systematically list textual variants. Este foi o primeiro livro que fez essa lista sistemática de variantes do Novo Testamento. Here's a page from the Apocalypse. Aqui tem uma página de Apocalipse. You can see the text, Você pode ver o texto and then the apparatus gives these variants. e o aparato de baixo aí com todas essas variantes. Desculpa.
all the way through this, you have huge amounts of variance. E por todas essas coisas você vai ter uma quantidade enorme de variantes. Now, John Mill did something very, very smart. E John Mill fez uma coisa realmente muito inteligente. Exactly 2 weeks after this book was published, Exatamente 2 semanas depois que este livro foi publicado, he died. ele morreu. That's smart. Isso é inteligente. It's what I want to do. É isso que eu quero fazer. When I publish my most important work, Quando eu publicar a minha obra mais importante, I want to die before I hear from the critics. eu quero morrer antes que eu comece a escutar os críticos. Amen? Amém? Well, John Mill died. Bem, John Mill morreu. But there was another scholar who came 6 years after. Mas veio um outro erudito 6 anos depois. His name was Richard Bentley, O nome dele é Richard Bentley. and he wrote a book called Remarks Upon a Discourse of Free Thinking. E ele então escreveu um livro chamado Remarcas do Discurso do Livre Pensar. He talked about John Mill's work. E ele então falou sobre a obra de John Mills. Now, Roman Catholics were very excited about John Mill's work. Os católicos romanos ficaram muito empolgados com o trabalho de John Mill. With all those textual variants, Com todas essas variantes textuais, they said, "You Protestants have a paper pope." eles disseram, vocês protestantes então têm um papa que é paper Paper Pope, um papa do papel. And he has footnotes. E tinha notas de rodapé. What's what he really says? O que realmente ele quer dizer? Is it the text or is it the footnotes? É o texto ou são as notas de rodapé? And many conservative Protestants E muitos protestantes conservadores did not like não gostaram what John Mill wrote. o que John Mill escreveu. They called it the work of the devil. Ele então falaram que era obra do diabo. But is examining historical evidence ever the work of the devil? Então, examinando essa história, sempre tem sido assim a obra do diabo. The fact that God became man in time, space, history O fato de que Deus se tornou homem no espaço da história, puts God's stamp of approval então coloca Deus situado como uma prova on historical investigation. de uma investigação histórica. The Christian faith is a historical faith. A fé cristã é uma fé histórica. The Bible is the only major sacred text. A Bíblia, então, é o único Sacred text texto sagrado that subjects itself to historical investigation. que se coloca a si mesmo debaixo da investigação histórica. The Quran does not do that. O Corão não faz isso. There are not places and people that are discussed in terms of history. Não tem lugares ou pessoas que eles vão discutir no que diz respeito à história. The Gospel of Thomas doesn't do that. O Evangelho de Tomé não faz isso também. Have you heard of the Gospel of Thomas? Já ouviu falar sobre o Evangelho de Tomé? Okay. Some of you have. Alguns certamente vocês viram. It just has people talking, Só tem pessoas falando, but it doesn't mention places. mas não fala de It lugares, doesn't mention any miracles. não fala de milagres, But the Bible does. mas a Bíblia faz. The Bible exposes itself to historical A examination. Bíblia então se expõe a si mesmo a exame histórico. And when Paul speaks about the resurrection E quando Paulo fala sobre a ressurreição, in 1 Corinthians 15, lá em 1 Coríntios capítulo 15, he says that more than 500 brothers and ele sisters diz que mais de 500 irmãos e irmãs saw the risen Christ at one time. viram o Jesus ressurreto pelo menos uma vez. And then he says, E então ele vai acrescentar, some of them have fallen asleep. e alguns desses já morreram. That means they've died, Significa que eles faleceram, but most are still alive. mas muitos ainda continuam vivos. Why does he say that? Por que ele fala isso? Because he wants people to know Porque ele quer que as pessoas saibam that they can actually visit these people, que eles podem de fato visitar estas pessoas, talk to the witnesses, falar com essas testemunhas and find out, did Jesus really rise from the dead? e achar realmente a resposta. Jesus realmente ressuscitou dos mortos.
When Jesus rose from the dead, Quando Jesus então ressuscita dos mortos, the stone was rolled away. a pedra então foi removida do lugar. That was not to let him out, Isso não poderia deixá-lo sair, it was to let the disciples in, mas ia permitir que os discípulos pudessem entrar lá, so they could see that he was not there. a fim de que eles pudessem ver que ele não estava lá. All of this is history. Tudo isso é história. This is how we examine these details. É assim que a gente examina esses detalhes. So, Richard Bentley, in his book, Então, remarks, assim, a Richard Bentley, no seu livro sobre remarcas, okay, here we go. Here's what he says. aqui está, aqui o que ele vai dizer. If there had been but one manuscript Se tivesse havido simplesmente um único manuscrito of the Greek New Testament do Novo Testamento grego, at the restoration of learning na restauração do aprendizado, about 2 centuries ago, cerca de 2 séculos atrás, then we would have had então nós teríamos tido no various readings at all. nenhuma leitura variada completa. And would the text be in a better condition then E o texto então estaria em uma condição melhor naquela época than it is now, do que agora, that we have 30,000 variant readings? que nós temos 30.000 leituras variantes. It is good, therefore, Então é bom, portanto, to have more anchors than one, ter mais âncoras que uma and another manuscript to join the first e um outro manuscrito para se juntar ao primeiro, would give more authority que iria dar mais autoridade, as well as security. assim como segurança. What he's saying is this. O que ele está dizendo é isso aqui. We have many manuscripts. Nós temos muitos manuscritos. We can compare them. Nós podemos compará-los. And let's say they're exactly the same E age, vamos dizer que eles sejam todos da mesma idade, but they have different wording. mas ele tem palavras diferentes. The text of one of those O manuscripts texto de um desses manuscritos is earlier than the other one, é mais antigo do que aquele outro, even though both manuscripts are the same age. embora que os manuscritos são da mesma idade. By comparison, we can find out what the original text says. Através da comparação, nós podemos encontrar exatamente o que os textos originais diziam. Now, Richard Bentley is a scholar that is universally acknowledged Richard Bentley é um erudito que é universalmente reconhecido. as brilliant and ahead of his time. E ele era brilhante, bem além da sua época. Even Bart Ehrman admits this. Até mesmo Bart Ehrman admite isso. What we have in the New Testament today is far more than 99 manuscripts. O que nós temos hoje quanto ao Novo Testamento é muito mais do que 99 manuscritos que eles tinham. That's how many John Mill was able to look Essa é a at. quantidade que John Mill tinha à sua disposição. So how many do we have today? Então, quantos manuscritos nós temos hoje? For the Greek New Testament, Para o Novo Testamento grego. just counting the Greek manuscripts, Então, só considerando os gregos, os manuscritos gregos, which the New Testament was originally written in, que o Novo Testamento originalmente foi escrito, we have 5,839. nós temos então 5.839 manuscritos gregos. That's a lot more than 99. Isso é muito mais do que 99. But that's not actually correct. Mas isso aqui não está exatamente correto. This is what New Testament scholars know about. Isso é o que os eruditos do Novo Testamento sabem. Let me give a correction. Mas deixa eu corrigir agora. 5,849 5.849 as of July 2015. desde julho de 2015, mês passado. Yeah, last month, right? That's because my organization. Isso porque a minha organização, Can you use the initial CSNTM? yes, Okay, yeah. CSNTM Que é essa SNTM, discovered 10 New Testament manuscripts descobriu 10 manuscritos do Novo Testamento in Athens this year. em Atenas este ano. So it's very exciting. You are the first to hear about this. Então é muito empolgante porque vocês são os primeiros a ouvir sobre isso. And they will become known to New Testament scholars E eles então se tornarão conhecidos para os eruditos do Novo Testamento, once we photograph them uma vez que nós fotografarmos todos eles, and let an institute in Germany know about e them. então deixar que o Instituto de Novo Testamento na Alemanha saiba sobre eles.
Now, some of these manuscripts are very tiny, Alguns desses manuscritos são bem pequenininhos but some of them are very large. e alguns desses são muito grandes. The average Greek New Testament manuscript A média, então, dos manuscritos do Novo Testamento is 459 pages long. é de 459 páginas cada, a média. That's the average. Essa é a média. So we have almost 3 million pages. Nós temos quase que 3 milhões de páginas. And my organization, CSNTM, E a minha organização, CSNTM, wants to digitize all of them. quer, na verdade, digitalizar todos estes. It's a lot of work. E é bastante trabalho. The Greek New Testament was translated early on O Novo Testamento logo cedo foi traduzido, grego, into several other languages. e em várias outras línguas. Very early on, it was translated into Latin. E muito cedo ele foi traduzido para o latim. And Latin swept across Western Europe Então, o latim então, assumiu a influência em toda a parte ocidental da Europa. and then a number of languages grew out of Latin, E muitas línguas, então, que saíram a partir do latim. like Italian and Spanish, Como italiano, espanhol, French and Romanian. francês, romênio. Oh yeah, and Portuguese. Ah, sim, e português. We have more than 10,000 manuscripts Nós in Latin. temos mais de 10 mil manuscritos em latim. Now, when I say manuscript, Quando eu digo manuscrito, I'm talking about a handwritten document eu estou falando então sobre um punhado de manuscritos, de documentos escritos à mão, before the time of the printing press. antes da imprensa. We have manuscripts in many other ancient languages too, Nós temos manuscritos em muitas outras línguas antigas também, like Coptic and Syriac, como o copta, como o siríaco, Aramaic and Arabic, como o aramaico, o arábico, Georgian and Gothic, o gótico, o geórgio and Old Church Slavonic. e as igrejas antigas da Eslováquia. Quantos nós temos nessas línguas antigas? We're not really sure, Nós nem sabemos, não estamos certos disso. but here are the conservative estimates, Aqui tem uma estimativa conservadora, between 5,000 and 10,000. entre 5 a 10 mil. When I have debated skeptics, Então, quando eu estou debatendo com esses céticos, these are the numbers I've used, esses são os números que eu uso. and they are indisputable. E esses são números indisputáveis. Now, what if you had a magic wand? A A magic wand? like a stick. Yeah. Imagine se você tivesse uma varinha de condão. Fiction. Falando de forma de ficção. Imagine se você tivesse uma varinha de condão. And you could wipe out all the New Testament manuscripts immediately. E que você pudesse então passar imediatamente assim, paginar todos os manuscritos do Novo Testamento. We would still not be left without a witness. Nós ainda, se você pudesse assim apagar, ainda não ficaríamos sem testemunha. And that's because of church fathers. Isso por causa dos pais da igreja. These patristic writers wrote a lot, Os escritores patrísticos, eles escreveram muitíssimo. starting in the late first century, E começaram lá no finalzinho do primeiro século, all the way up through the 13th century. até então o século 13. They wrote commentaries on Scripture Eles escreveram comentários às escrituras, and sermons and theological documents, e sermões e documentos teológicos. and they did not have the gift of brevity. E eles não tinham o dom da brevidade, de ser breve, They conciso. spoke a lot, Eles falavam muito. and they quoted Scripture a lot. E eles citavam as escrituras bastante. Several years ago, these began to get documented, Então, há vários anos depois, and the numbers now are this. começaram a coletar esses documentos e o número agora é esse aí. We have more than 1 million quotations of the New Testament Nós temos mais de 1 milhão de citações do Novo Testamento pelos pais da igreja, in the writings of the church fathers. nos escritos dos pais da igreja. We could reproduce virtually the entire New Testament Nós podemos reproduzir então virtualmente todo o Novo Testamento, many times over muitas e muitas vezes, just on the basis of the church fathers' writings. somente baseado nos escritos dos pais da igreja.
I think this is a good time for a break. Eu penso que esse é um bom tempo para a gente dar um intervalo. Okay? Tá bom?